Fala, terceirão da mediação tecnológica. Voltamos aqui para mais uma aula de geografia, já é a nossa aula 15. E hoje nós iremos falar sobre a questão dos aspectos econômicos, índices como o IDH, o índice de Gini, que é tão importante também para mensurar dados sobre o desenvolvimento de uma determinada nação. Beleza? Então essa é a ideia hoje na nossa aula de hoje. Pega seu caderno, faça as anotações, porque a gente precisa garantir também o aprendizado deste conteúdo. Vamos lá na tela. Aula 15.1. Nossa aula de hoje fala sobre população e renda. A gente vai compreender essa situação aí da população e a renda. E vamos abordar tópicos como a distribuição da renda a nível mundial e também no Brasil, o papel do Estado, a questão da exclusão social, o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Econômico. Beleza? Galerinha, fica ligado nessa temática porque ela é muito importante. Vem sempre cobrando alguma coisa no Enem ou nos vestibulares acerca da população e a renda. Então, os recursos econômicos, a capacidade tecnológica e a produção de alimentos atuais nunca foram tão grandes em qualquer outra época da história. Olha só, a gente já começa analisando uma informação muito importante sobre a questão da produção de alimentos. A partir da Revolução Industrial, lá no século XVIII, houve uma grande transformação a partir do desenvolvimento da indústria. E essa indústria também acabou atingindo lá no campo. E esse campo foi modernizado. Então, do século XVIII para cá, aqueles problemas que o mundo passava, como, por exemplo, mortes severas por fome, começou a decair por conta desse avanço da tecnologia. E nos dias atuais, o texto está falando o seguinte, ó, nunca se produziu tanto alimento na história da Terra. Porém, muita gente ainda até os dias atuais passa necessidade, tem a falta, não tem acesso ao alimento. Então, será que quando a gente fala de população, alimento, a questão é só econômica? A questão é só produção? Ou tem outras situações por trás disso? Então a gente vai aprofundar agora. Vamos lá no quadro. Ó, se fosse igualmente distribuído, não faltaria recursos para suprir toda a população Terra, que é por volta de 7,8 bilhões de pessoas. No entanto, para a maioria falta o mínimo necessário para sobreviver com dignidade. Então, o mundo evoluiu, a produção aumentou, mas muita gente ainda passa fome. Muita gente morre pela falta de alimento. E, de repente, o que a gente tem que compreender? Estudando geografia, a gente tem que lembrar que a questão da produção alimentar, a falta de alimento, acontece principalmente nos países de menor desenvolvimento, no continente de menor desenvolvimento. Ah, professor, quer dizer que a galera passa fome só lá na África? Não. Na Ásia também, na América, na Europa. Mas você tem que lembrar o seguinte, que aquele continente, que aquele determinado país de menor desenvolvimento certamente sofrerá mais com essa questão aí da disponibilidade de alimento. Então, quanto maior o desenvolvimento daquele determinado país ou região, certamente mais acesso a alimento ele terá. Beleza? Porque a gente está falando aí de desenvolvimento,
de poderio econômico das nações. E as nações mais desenvolvidas conseguem ter acesso maior a todo esse processo. Vamos lá no quadro. Galerinha, olha só. De acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS da ONU, existem pessoas com renda individual inferior a 1,25 dia. Parte dessa população estão localizadas onde? No sul da Ásia e na África subsaariana, que é a porção da África de menor desenvolvimento. Porque a África do Norte é uma África mais, vamos dizer, melhorada em relação a índices socioeconômicos. Olha só, então, essa África está abaixo do deserto do Saara, conhecida como subsaariana, é a porção de menor desenvolvimento do continente. Então, é neste lugar que a gente vai encontrar o quê? A maior parte dessa população que acaba não tendo acesso a alimento e tem a menor renda, menos que 1,25 dólares ao dia. Quando a gente fala da questão da fome, muitas pessoas, galera, pensam que é dentro da África que a gente vai encontrar o número de maior pessoas pobres que necessitam ou que passam fome. Não é na África, gente, é na Ásia. Por que é na Ásia? Já falei para vocês em aulas anteriores. Dentro da Ásia, a gente vai encontrar maior parte da população da Terra. Só a Índia e a China detêm 40% da população mundial. Imagine o continente asiático. Então, é por isso que eu falo que é dentro da Ásia que a gente vai encontrar o maior número de pessoas que passam fome, em situação aí de pobreza extrema. Vamos lá. Pela questão do quantitativo populacional. Temos aí a pandemia, outra situação que ainda veio e acabou agravando ainda mais a questão socioeconômica das nações, principalmente as economias mais fragilizadas. E a Covid acabou, de certa forma, deixando as suas consequências, como é o caso aí do aumento da taxa do desemprego, desigualdade, o aumento ainda mais da pobreza em diversas partes do mundo. Gente, por exemplo, no Brasil, temos muitas pessoas desempregadas. E no quadro aí da pandemia, esse número cresceu bastante. Por quê, professor? A gente tem que lembrar. Lembre o seguinte, várias indústrias paralisaram durante a Covid. Aquela determinada indústria que vendia a sua produção lá para a China, por exemplo, do minério de ferro, não conseguiu vender porque a indústria parou na China. A produção da soja que sai aqui do estado de Rondônia não teve a mesma venda na pandemia por conta da situação da compra dos produtos em decorrência da pandemia, que baixou pra caramba. Então, o aumento do desemprego aumentou a desigualdade, vai gerar o quê? O aumento, consequentemente, da pobreza. E tem locais que sofreram muito, porque a gente sabe que nessa atual configuração de mundo, nenhum país é autossuficiente. Então, o Brasil, apesar de produzir muito alimento, o Brasil ele acaba comprando muitos produtos de fora, porque ele não é autossuficiente. E esse produto vem de outro país. E na pandemia, esse produto não chegava no Brasil. O Brasil não conseguia exportar seu produto. E resultava o quê? Em questão baixa da sua balança comercial. Em vez de ser uma situação de superávit, nós tínhamos aí o chamado déficit. Beleza? Vamos lá no quadro. Avançando para mais informações sobre a questão da população e a renda. Brasileiros em situação de pobreza em milhares.
Olha só, a gente tem aí 2012, 11 milhões aí aproximadamente. Quando chega aí em 2019, a gente tem aí, ó, muito, né, alto, né, a situação, certo? A situação de brasileiros aí nessas situações de acordo com 2019. 2012 a gente observou, vamos colocar em relação a 2013 estava mais alto, 2013 baixou, mas em 2019 superou a marca com a maior taxa de situação de extrema pobreza no nosso país. Escalada da miséria, proporção de famílias vivendo abaixo da linha da pobreza. Existe a pobreza, galera, mas a situação mais agravante é aquele grupo que está abaixo da linha da pobreza extrema, numa situação bastante vulnerável. Então, a gente observa também nesse gráfico, ao invés de baixar, mas houve o crescimento. Olha aí, 3,2 em 2014, e quando a gente analisa aí 2017, a gente encontra aí 4,8 o percentual das famílias vivendo abaixo da linha da pobreza. Essa informação a gente também tem aqui, ó, nesse infográfico, e a gente observa o seguinte, ó, os estados da Federação Brasileira. E aí sim a gente começa a analisar as regiões do Brasil. Então a gente observa aqui, ó, Maranhão na primeira colocação, depois tem aqui o Acre, Bahia, Piauí, Alagoas, Sergipe, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Então, analisando as taxas de pobreza extrema no Brasil, de acordo com esse período 2014 a 2017, a gente observa aí, galera, Maranhão, Bahia, Piauí, Alagoas, Sergipe, Ceará, ocupando a primeira posição. Aí eu pergunto para vocês, qual é a região que esses estados fazem parte? É uma região mais desenvolvida ou uma região menos desenvolvida? Então, a gente sempre fala para vocês como macete na geografia. Quanto maior o desenvolvimento de uma determinada região, maior será o quê? O seu progresso, melhor será a sua qualidade de vida, menor serão as suas taxas de desemprego, maior será o seu PIB. Então, naquela primeira colocação ali naquele infográfico, a gente observa o quê? Estados do Nordeste, que é uma região de menor desenvolvimento do Brasil, apresentando o quê? As maiores taxas de pobreza extrema. Voltando lá, vamos lá analisar. Na última posição, a gente tem aqui, eu vou até mudar de cor. Analisa comigo. Eu tenho Paraná, Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que eu tenho Goiás e Mato Grosso. Quando a gente analisa a galera que está numa situação mais tranquila em relação à linha da pobreza extrema, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, são estados das duas regiões mais desenvolvidas no Brasil, que é a região Sudeste e a região Sul. Então, mais uma vez, eu provo para vocês, quanto maior o desenvolvimento de uma determinada região, quando a gente analisa os índices, vamos colocar de dificuldade daquele determinado local, certamente essas regiões
vão apresentar os menores índices, porque essa região tem o melhor PIB, essa região tem a melhor qualidade de vida, essa região tem a melhor distribuição de renda. Então, tudo isso acaba refletindo na questão do desenvolvimento deste determinado lugar. Renda domiciliar per capita por estado do Brasil. A média, o que seria essa per capita? A média de renda por pessoa. Nesse caso aqui, a gente tem por estados do Brasil. Aí a gente consegue observar a situação, ó, as rendas maiores que R$ 2.500. Nem toda parte do Brasil que a gente vai encontrar. Só lá no DF, Distrito Federal, em Brasília, a renda média do Brasil, a gente consegue observar aqui, ó, 1.367. Isso de acordo com 2021. E o salário aqui é 1.100. Então, a galera pegou o quê? A média de renda por estados e dividiu pelo quantitativo observado. E a nossa média da renda aí foi o quê? Galera, 1.367. Como fosse cada pessoa que está trabalhando no Brasil em 2021, tinha uma renda aí por volta de 1.100. O grande grupo da renda média do Brasil. E a gente consegue analisar o que nesse mapa? Que as maiores rendas a gente vai encontrar onde? Nas regiões justamente de maior desenvolvimento. Região Sul e a região Sudeste e parte do Centro-Oeste. Olha a renda no Norte. Vamos colocar no estado do Amazonas. Entre 800 e R$ 1.000, a média. Olha a média do estado de Rondônia, R$ 1.023. Olha a média do Rio Grande do Sul. Olha a média de Brasília, são as maiores. A média de São Paulo, Rio de Janeiro. Agora, bora para o Nordeste. A renda per capita por estado do Nordeste, 929, 777, 829, 876, 1.109. Então, regiões de menor desenvolvimento, a gente mais uma vez confirma as dificuldades, que nesse caso apresenta o quê? A má distribuição de renda. Temos aqui uma informação sobre o Auxílio Brasil, supera trabalho com carteira em 12 estados do Brasil. É muita gente aí com o Auxílio Brasil. Então, Pernambuco e Ceará, os beneficiários passaram a superar o emprego com o início do Auxílio Brasil. Ou seja, eu tinha mais pessoas com o Auxílio Brasil do que pessoas empregadas com carteira assinada. É um problema, né, gente? Olha aí, ó, Maranhão, emprego com carteira assinada, 529 mil. Beneficiário do Auxílio Brasil, 1.000, olha, o 1.000 nada, né? 1.100.000. Então, olha, o benefício supera ao número de carteira assinada. É problema, né, gente? Vamos analisar aqui, ó, outra situação. Vamos pegar um estado mais desenvolvido. Ó. São Paulo, 12 milhões, né, estado, né, com carteira assinada. 2.225.000. Então, nesse caso, a gente observa o quê? Mais emprego com carteira assinada em São Paulo, se comparado com os estados lá da região Nordeste. Olha aqui, ó, essa galera aqui, ó. Maranhão, Bahia, Pará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Essa galerinha aí, ó, estava na situação seguinte: mais pessoas recebendo
o benefício Auxílio Brasil do que com carteira assinada. Então, a distribuição de renda. Quando o crescimento da população é maior que a produção de riqueza, a renda média da população tende o quê? A diminuir. Então, galera, realmente tende a diminuir. Se a população é maior do que a produção da riqueza. Então, a renda daquela população tende a diminuir. No entanto, a questão da renda deve ser relacionada também à forma como os lucros e os bens produzidos são distribuídos pelos diversos grupos sociais entre os países. O conceito de pobreza, ele é muito relativo, galera. Para a gente definir o conceito de riqueza, pobreza, é preciso avaliar os padrões de cada sociedade. Marca aí, para poder definir a questão da pobreza, é preciso realmente analisar os padrões de cada sociedade. Identificar a diferença entre cada indivíduo daquele determinado país, daquela sociedade. E quanto mais acentuada é a distância entre as classes sociais, maior a pobreza geral daquela sociedade. Ou seja, se eu tenho um grande número de pessoas recebendo muito salário, diretor, um pequeno grupo de pessoas que recebe dinheiro pra caramba, será que o restante da população, que é mais pobre, que é a maioria, vai ter a mesma distribuição de renda? Olha aí, o diretor está atento à aula, já falou que não. Então, quanto mais acentuada é a distância, quanto mais disparidade há naquela sociedade em relação às classes sociais, maior a pobreza geral daquele lugar, daquele país, daquele estado, daquela região, enfim. O Brasil tem a segunda, marca aí, Brasil. Brasil tem a segunda maior concentração de renda do mundo, galera. 1% dos mais ricos aqui do Brasil concentram 28,3% da renda total do país. Então, só 1% da população brasileira que é mais rica concentra quase 30% da renda total do país. E o Brasil ele perde apenas para o Catar, onde os mesmos concentram aí por volta de 29% a 30%. Essa informação da PNUD 2019. Então, o Brasil é um país ainda bastante desigual e é por isso que a gente tem que rever essa questão da distribuição da renda. Qual que é o papel do Estado? O Estado do bem-estar social. Esse modelo estabelecido após a Segunda Guerra passou a ter a função de garantir o quê? Para a população: saúde, educação, emprego, moradia aos cidadãos. A partir da década de 80, devido à conjuntura econômica, provocou mudanças em vários países desenvolvidos. E aí é interessante, nos países desenvolvidos, mas se a gente for falar, por exemplo, de década de 80 no Brasil, nós já falamos sobre a questão da indústria. Vem aqui comigo, diretor. Na década de 80, o Brasil ele vivenciou o período conhecido como década perdida. Então, os países desenvolvidos, nesse período, conseguiram sanar vários problemas dentro da sua sociedade. Mas no mundo desenvolvido, esses problemas persistem até os dias atuais. E na década de 80, falando de Brasil, foi um momento bem crítico do Brasil,
onde o Brasil passou por alta inflação, o Brasil não conseguiu desenvolver a sua educação, sua saúde, e o Brasil gerou ali uma bola de neve que foi a dívida pública. Então, esse momento não foi tão favorável para o Brasil na década de 80, como estava acontecendo já nos países desenvolvidos, que começavam a sanar seus problemas de ordem social e econômica. Vamos lá no quadro. Avançando aí, ó. Elevação do déficit público no Brasil, como eu falei, consequente diminuição da capacidade de investimento de seus governos, desemprego estrutural, outro problema aí no Brasil a partir de 80, principalmente 90, esse desemprego estrutural é quando acontece a substituição do homem por máquinas, do homem por conta do avanço da tecnologia, que já falamos em aulas anteriores. Os Estados Unidos e o Reino Unido optaram na década de 80 pelo Estado neoliberal, ou Estado mínimo. Esse neoliberalismo, o que foi o neoliberalismo? Menor intervenção estatal. Na década de 80, o novo neoliberalismo. E esse novo neoliberalismo falava o seguinte, ó, o Estado pode até intervir mais na questão da educação, da saúde, já na questão econômica, temos que fazer a abertura de mercado e a partir da década de 80, no Brasil, 90, principalmente no Brasil, iniciou todo o processo de privatização no nosso país, fruto dessa nova visão econômica conhecida aí como neoliberalismo. Outra face da distribuição da renda refere-se a distorções tributárias, recolhimento de impostos. Então é um problema aí quando dentro do Brasil também a questão tributária. São vários impostos que o trabalhador paga lá do seu salário, em torno de 15%, 30% de recolhimento. É muita coisa, galera. Em boa parte dos países, em especial no subdesenvolvido, os impostos indiretos que incidem sobre a produção, sobre o comércio, mercadoria, são excessivos demais. Então, além dos impostos que são recolhido já na fonte de um trabalhador, quando ele recebe na sua conta, ainda todos os dias paga altos impostos aí sobre mercadoria, sobre comércio, enfim. No conjunto, são maiores do que os impostos diretos, que incidem sobre propriedade, renda de aluguéis e aplicação financeira. Olha aí, galera. A redistribuição da renda é muito mais do que uma política de justiça social. Tem que se pensar realmente nessa redistribuição de renda. A desconcentração da renda gera novos consumidores, com certeza. Se eu tenho mais pessoas com acesso à renda, mais pessoas vão consumir, mais pessoas irão movimentar a economia daquele local e, consequentemente, a gente vai ter o quê? Mais empregos, porque se eu tenho várias pessoas com condições de criar, montar seu negócio, vai oportunizar vaga de emprego para outras pessoas. Exclusão social. Falamos sobre globalização, já também em aulas anteriores. A globalização é a revolução tecnológica. E a revolução tecnológica não proporcionaram o que é mais importante para os países pobres. O que seria? A melhoria aí das condições e mecanismos para eliminar a pobreza. O mundo está muito integrado por conta aí do avanço do transporte, das telecomunicações. Mas sempre a gente fala nas nossas aulas, nem todos os lugares do mundo estão integrados da mesma forma. O país que está mais ligado a esse processo da globalização é uma nação, galera, que tem mais avanço tecnológico. O Estado no Brasil que está mais inserido no processo da globalização é o Estado de uma economia mais desenvolvida, onde tem meios de transportes modernos e tecnologia. Mas a globalização, ela não integra todos da mesma forma. Então, a gente sabe que aquele que é mais desenvolvido está mais integrado. Aquele que é menos desenvolvido está mais distante. Ou aquele que está
que não está nesse processo da globalização, ele nem vivencia esse processo como uma nação desenvolvida. Então a gente tem que lembrar sempre, fala-se muito sobre a globalização, a integração do mundo, mas nem todos estão integrados da mesma forma. Vamos lá no quadro. Não existe uma categoria única de excluídos na sociedade. Com certeza. Os desempregados, os inválidos, os portadores de necessidades especiais, vítimas de preconceito racial, mulheres e crianças na maior parte dos países do mundo são esses excluídos, os imigrantes, as minorias étnicas e religiosas, os pobres, que não têm direito a uma alimentação saudável, a educação e a informação do trabalho. Então, não existe uma única categoria de excluído. Existe o excluído tecnológico, existe esse excluído, vamos colocar, de determinados grupos, que acaba gerando o quê? Preconceito, a xenofobia. Então, é tudo isso que está falando aí nessa parte do nosso slide. E falando sobre a questão da desigualdade, eu tenho um coeficiente que é muito importante, que é chamado de coeficiente de Gini. O que é o coeficiente do Gini? Vem cá. Nós temos o IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele vai fazer uma análise dos países do mundo e vai ter um coeficiente que vai medir o desenvolvimento de uma nação. E dentro do IDH funciona assim, ó, de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1 no IDH, maior é o desenvolvimento da nação. Quanto mais próximo de 0, menor será o desenvolvimento daquela nação. O Gini analisa a questão da concentração dessa renda. Então, também tem um coeficiente que vai de 0 a 1 nessa análise. Mas para o país estar numa condição favorável em relação à sua renda, ele não tem que estar próximo de 1 igual ao IDH. Quanto mais próximo de 0, melhor vai ser a questão dessa igualdade de renda no país. Se ele está mais próximo de 1, maior será o quê? Essa desigualdade de renda, essa concentração de renda. Beleza? Vamos lá no quadro. E aí nós temos aí os continentes e a gente analisa os locais com, vamos colocar, o maior coeficiente do Gini. Então, olha, por exemplo, o Brasil aparece aqui, ó, nessa cor mais forte, 0,60. Então, o Brasil é um país, de distribuição de renda igual? Não, porque ele está quase mais que a metade quando a gente fala do Gini. E o Gini não trabalha dessa forma. Para um país estar favorável, ele tem que estar aqui, ó, próximo de 0,25. Não pode passar de 5, porque senão é problema para aquela nação em relação à sua, vamos colocar, distribuição de renda. E o IDH, galera? Falando do IDH. O IDH é o índice, presta atenção aí, ó, que foi criado pela Organização das Nações Unidas na década de 1990. E o IDH, ele analisa 3 indicadores básicos para poder mencionar o desenvolvimento daquela determinada localidade. Então, ele vai analisar a renda per capita, seria lá a partir das informações do PIB. O que ele analisa mais, além da renda per capita? Ele analisa o grau de conhecimento
que esse grau de conhecimento nada mais é que a escolaridade daquele determinado local. E também ele vai analisar um indicador chamado aí expectativa de vida, que é a média de vida de anos daquele determinado grupo populacional, que representa muito, atrás da expectativa de vida, se uma população está vivendo mais ou menos, a qualidade de vida daquele país. Galera, então, deixa eu só voltar aqui para falar para vocês aqui em relação, antes de avançar no IDH. Então, nós temos aqui o coeficiente de Gini. Então, o que ele analisa? Que eu expliquei para vocês, mas esqueci de falar. O grau de concentração de renda de um determinado grupo. Então, quanto mais próximo de zero, menor a concentração de renda daquele determinado local. Agora, quanto mais próximo de 1, o Gini, o quê? Maior a concentração de renda daquele determinado local. Vamos lá. Só essa observação. Então, o IDH, a partir do IDH, a gente consegue diferenciar países com economias semelhantes, mas com condições diferentes na vida da população. E o IDH é o principal indicador para analisar o quê? Essa situação social e econômica dos países, que é chamada aí de situação socioeconômica das nações. Porque ele vai ressaltar o crescimento econômico, mas não só essa questão do crescimento econômico, mas também o desenvolvimento daquele determinado grupo, daquela determinada população. Por isso que eu falo que o IDH ele vai analisar o índice de desenvolvimento socioeconômico daquela determinada localidade. Os países são classificados em 4 grupos quando a gente fala de IDH. IDH muito elevado, de 0,9 a 1. IDH elevado, de 0,8 a 899. IDH médio, de 0,5 a 0,779. E o IDH baixo, entre 0 a 0,499, que daria 0,5 aí quase. Então, gente, arredondando ficaria isso. O Brasil tem ainda o IDH médio. Os países desenvolvidos apresentam o quê? IDH elevado e outros apresentam muito elevado. Então, é dessa forma que funciona o IDH. Quanto mais próximo de zero, maior desenvolvimento ou menor desenvolvimento? Vamos lá. Quanto mais próximo de zero, né, vamos colocar o IDH, menor desenvolvimento daquela nação. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento daquele país. Tenho aqui para vocês um ranking de 2019. E o melhor IDH, um país desenvolvido europeu, Noruega, 0,954. O Brasil, olha só, 79 a posição do Brasil, 0,761. E o IDH mais baixo, a gente vai encontrar nos países africanos. Níger, 0,377. República Centro-Africana, 0,381. Então, os países emergentes, a maior parte deles vão apresentar o IDH médio e alto. E os países desenvolvidos apresentam o IDH o quê, galera? Mais elevado. O IDH de países da América do Sul. Rapidamente, para a gente finalizar. Olha só, dentro da América do Sul, o melhor IDH é do Chile. O pior IDH da Guiana. O Brasil aí, ó, está no meião, com IDH de 0,765. O Chile tem um IDH alto, comparado de país desenvolvido, mas não é um país desenvolvido, 0,851. A evolução do IDH no Brasil, apesar de todas as dificuldades, apesar de ser o IDH médio o Brasil avançou
1990, nosso DH era 0,613. E hoje, nosso DH, com base em 2019, 0,765. Precisamos melhorar? Com certeza. Olha aí, evolução do IDH no Brasil, de 1991 a 2018. Aí a gente consegue observar o quê? A melhoria do IDH do Brasil, mas o IDH mais alto, como eu falei para vocês, a gente vai encontrar onde? Na região sul e sudeste do Brasil, em torno de 0,800 até 1.000. E o IDH mais baixo do Brasil a gente vai encontrar onde, galera? Principalmente na região de menor desenvolvimento, que é norte e nordeste. O Índice de Desenvolvimento Humano do Estado do Brasil. Rondônia, 0,725. Vamos pegar aqui, ó, lá do sul, do São Paulo, 0,826. E a gente observa o que mais? Estado do Sul com os maiores DHs. Então é isso, galera. Mais uma vez, finalizo aí com vocês mostrando essas diferenças que a gente encontra entre uma nação, entre um estado mais desenvolvido e menos desenvolvido, beleza? Daqui a pouquinho eu volto aí para fazer a revisão. Valeu, tchau!